Um, dois, três e já! Trike. Ultimamente, nós só estamos ouvindo falar de trike. E para quem achou que nós não ia participar da Box Day e não ia fazer o nosso próprio trike, se enganou. E já que nós já fizemos uma carretinha para bicicleta com pallet, um kart motorizado com pallet, e nós não gostamos de fazer nada muito normal, então nós vamos construir o nosso drift trike usando um pallet. E não é somente pegar as rodas e jogar logo no pallet, cara. Nós temos que modificar ele todo aqui para poder fazer dar certo. E ali já tem uma montoeira de coisa para nós começar o nosso projeto. E já fui emboxeando a roda do nosso trike, fiz aquecimento para nós começar e bambiei os flanges da roda para nós chegar mais pro lado, para nós ter mais espaço para nós trabalhar. E bambiei os parafusos do mancal para nós chegar para um lado, para nós ter mais espaço também. Deixei uns 3 centímetros de ponta de eixo sobrando depois da roda, e o que vai definir o tamanho do pallet vai ser o tamanho do eixo que sobrou no meio. E aqui sobrou um espaço de 80 centímetros, mas nós vamos cortar com 75 para nós ter uma margem de folga aqui. Vixe, nós tivemos que desmontar o pallet praticamente tudo, cara. Nós tivemos que desmontar as lateral porque nós temos que emagrecer e tirar nele. Tivemos que desmontar essa parte daqui que nós temos que mudar para a beirada aqui. Tivemos que tirar a tábua do meio também, que ela não estava muito bonita nada. Agora nós temos que começar a montagem aqui e cortar nele tudo de novo. E já tá começando a aparecer a carinha do brinquedo, né, pessoal? Mas aqui, ó, deu um pequeno BO aqui que foi o seguinte: a parte do freio lá de cá aqui tá passando livre, bacana, show de bola. Agora a parte aqui que vai a tração, pessoal, aquelas nervuras do negócio ali, do suporte, pegou aqui nessa madeira. Então vou ter que tirar um pedaço aqui, cara, um golão aqui. Agora não sei se eu deixo ele aqui, se eu deixo aqui mais pra cá. Nós vamos pegar o nosso motorzão, desembalar ele e colocar ele no lugar pra nós ver como é que vai ficar. Mano, pensa na chapuleta de motor grande e pesado, cara. Tá fazendo medo colocar esse motorzão desse tamanho naquelas madeirinhas ali, cara. Imagina a força que tem esse negócio. Mas é isso que dá adrenalina, né, pessoal? Pra nós saber como é que vai ficar e o que vai dar esse projeto. E se nós já estava com medo de colocar esse motorzão desse tamanho no nosso brinquedo, eu vou falar pra vocês que não dá pra piorar, porque nós vamos usar isso daqui, que é um conversor de torque para motor estacionário grande, que é de 3 HP, de 15 HP. Esse é diferente daquele outro que nós usamos no motor de 7 HP para menos, que é mais menor. Que a diferença dele, na verdade, vai dar no eixo, porque o eixo desse aqui, de 3 HP, 15 HP, ele dá 25,4 milímetros, que é 1 polegada. O outro já é 3/4 de polegada, né, que dá 19,5 milímetros. Pois então, na hora de comprar, vocês têm que ficar atento nisso aí. E eu vou falar pra vocês só um negócio, pessoal. Se eu fosse participar de alguma corrida, eu não iria participar sem um conversor de torque desse não, pessoal. Por quê, cara? Eu posso até ter enganado, mas eu acredito que não adianta muito você ficar preparando o motor demais da conta sem ter um negócio desse não, porque é a mesma coisa de você pegar um motor de carro, preparar um motor de carro, colocar a turbina, colocar isso e aquilo, e você tirar a caixa de marcha dele, cara. Isso aqui é a mesma coisa da caixa de marcha do motor. Isso aqui vai dar tipo umas 3 vezes mais força de arrancada, que reduz bastante, e vai te dar também umas 3 vezes mais potência de velocidade final, que ele vai ampliar de maneira que vai acelerando, porque ele é automático, cara. Porque vocês imaginam um carro turbinado com motor preparado e sem caixa de marcha, cara, o carro vai fazer nada, cara. E lembrando, pessoal, que quem tá sempre fortalecendo nós com esses produtos bacanas para nós fazer nossos projetos, pessoal, é Máquinas Curitiba. Portanto, se vocês tiverem interesse, cara, no conversor de torque, o link tá na descrição do vídeo ou no primeiro comentário também. E eu já percebi aqui que se fosse pra gente instalar ele pro lado de trás, que é o lado mais comum, a gente ia ter que tirar um pouquinho ali, porque essa parte daqui, ó, fica pegando aqui nesse bujãozinho do óleo. Então a gente teria que tirar um golinho aqui pra poder fazer dar certo. Ou pode reabrir esses furos de lado aqui também, que vai dar um pouco de folga no parafuso e vai subir mais essa peça pra parar de esbarrar no bujãozinho de óleo. Mas a treta mesmo nem é tanto essa. O problema é que aqui, se a gente colocar dessa forma, a corrente vai passar ali e vai passar no meio dessa madeira aqui. A gente teria que praticamente cortar essa madeira ali para poder dar certo aqui. Aí vai ficar fraco demais, então não vai dar certo. E nós vamos ter que resolver esse problema colocando ele pro lado da frente assim, ó. E para fazer essa montagem pro lado da frente é assim, é só posicionar, ó, o primeiro furo aqui onde tem o local de parafusar no motor, e com os 4 parafusos que vem no kit mesmo, você já consegue parafusar tudo. E é só tirar esse parafuso, desenfitar o negócio porque vem amarrado. Passei a lima na quininha aqui para poder tirar esse veneno que fica aqui nessa quininha, para poder estar encaixando mais certinho aqui no rasgo da chaveta do motor.
E essa arruela de enxerto que foi ali atrás, nós vamos ter que tirar nela porque ela ficou desalinhada com a outra polia. E nós vamos tirar exatamente a diferença que tá dando aqui, ó, que é 10 milímetros. Agora a arruela de encosto ficou com 5 milímetros e nós encaixando ela aqui agora e encaixando a polia, tá ficando alinhadinha as duas. Agora nós encaixamos o resto do conjunto de polia, sempre observando essa partezinha ali que vai encaixada aqui no raso da chaveta. E essa arruela, essa bucha que vai no final aqui, ela tá encostando na ponta do eixo ali, esse tarugo por dentro ali. Então nós vamos ter que tirar um golão nela aqui para poder dar certo e abrir o furo aqui também, porque o parafuso que vai aqui na ponta do eixo, ele é mais grosso e não encaixa aqui. Nós vamos passar uma broca aqui de 3/8. E a arruela cortada e furada, é só nós encaixar ela, pegar o parafuso que vem no próprio motor, rosqueou, apertou. Aí nós não pode esquecer da correia, que nós já estamos esquecendo. Lembrando que essa parte aqui, que ela é chanfrada assim, ela vai para fora. Essa parte que é mais reta vai para lá de dentro. E conversor de torque prontinho e instalado. Cortei um pouco da madeira para passar a coroa para o outro lado e agora vamos colocar o motor no lugar para nós ver como ficou. E com a coroa do outro lado ali já ficou bem melhor, que o motor tá bem mais centralizado agora. Agora já sabemos mais ou menos o que vai ficar, então agora nós pode parafusar os mancal da roda no lugar. Então lacei o pallet em cima da mesa, posicionei as rodas no lugar e meti a furadeira em tudo e colocamos parafuso e apertamos bem apertado, que agora nós vamos colocar outra tabinha por cima que estava faltando. Desci ali de cima da mesa de novo e peguei a nossa extensão como molde e fiz aquela redondeza ali e peguei a tico-tico e tico-tiquei tudo ali e ficou desse jeito assim agora. E depois que nós cortamos tudo, eu percebi que nós conseguimos fabricar um problema aqui. E o problema que eu percebi aqui é que quando nós posicionar aqui a roda da frente e fixar nessa parte aqui, essa parte não tá muito firme. Essa parte daqui tá meio molenga, então ela tá dando essa torcida aqui, ó, e quando a gente estiver pilotando lá vai ser perigoso, vai tirar muita estabilidade. E depois de fazer esse sanduíche com recheio de pallet, eu acredito que agora não tem por onde movimentar, ficou muito firme, cara. Então eu rapitei o garfo da nossa bicicleta de 2 motores, só que amarelo eu acho que não vai ficar bom no nosso projeto. Então eu só fiz assim e vermelho eu acho que vai ficar melhor. Peguei a roda da nossa Supernage emprestada também, que eu acho que vai ficar bacana no nosso projeto. Já colocamos um freio na dianteira aqui de bicicleta mesmo, mas esse aqui é mais parrudo, ele é de 203 milímetros. E a nossa intenção é usar esse pedaço de quadro de bicicleta que nós usamos a parte dele no último projeto e fazer o acoplamento do nosso pallet com a roda dianteira. Mas para não ficar parecendo que é somente um pedaço de quadro de bicicleta, dei uma fuçada no meio dos meus tesouros e achei esse tubo de antena parabólica que vai dar certinho pro nosso projeto. Mas ficou muito reforçado, pessoal, ficou muito firme. Meu medo é que ficasse bambo, não ficasse muito firme, ficasse balançando para lá pra cá, mas ficou muito firme, cara. Mas o segredo maior aqui tá na inclinação do garfo. Se o garfo ficar muito em pé, ele vai funcionar, mas ainda além de ficar muito feio, vai ficar muito longe pra gente estar segurando o guidão. Se a gente tombar bastante ele, vai ficar bonito, mas vai ficar levantando, abaixando o carrinho e a direção não vai parar reta de jeito nenhum, ela sempre fica tombando para um lado e pro outro, porque funciona assim, se você tombar demais a conta, você pode perceber que a roda nem vai virar de um lado para o outro, ela só vai tombar para um lado e para o outro. Então tem que ficar na inclinação ideal para dar certo.
Esse cilindro de freio é da Titan 2004 a 2008. Agora o desafio maior mesmo é nós conseguir fazer um suporte para prender na madeira ali. Então colocamos ele em cima da mesa e vamos tirar a roda para nós ter um acesso melhor aqui no disco de freio. Cortei um pedaço de barra chata, ela é bem reforçada, bem grossa, e vamos tentar fazer um esquema nela aqui, ó. Suporte do freio pronto. Agora, para nós conseguir encaixar o freio no lugar, primeiro nós temos que colocar o suporte aqui, para depois nós vir com a pinça, para depois nós conseguir parafusar ela aqui, ó. E vamos fazer 2 furos, meter parafuso por baixo e por cima na madeira. E agora nós só vamos conectar o aerocube, encher de óleo. O único problema é que nós temos que desmontar de novo, tirei do lugar para sangrar, porque a sangria ficou pro lado de baixo, e se nós sangrar desse jeito, o ar sempre vai ficar aqui em cima. Então nós tira e sangue e volta aqui pro lugar de novo. E agora nós já temos o nosso freio funcionando. Então vamos para a hora mais empolgante, que é partir pro lado do motorzão. Preguei uma outra tábua do lado de baixo aqui, porque eu tava achando que somente essa de cima tá muito fraca para aguentar o nosso motor. E ficou bem baixinho, cara, ficou muito baixinho. Depois que tirar essa capa de PVC, que vai abaixar mais ainda, cara, ó. Mas para nós fazer o suporte do nosso motor, eu ia usar essa chapa aqui, que é uma chapa bem reforçada, bem grossa. Mas eu fui conseguir esse outro pedaço de chapa aqui, que eu tirei de uma balança velha que eu tinha, cara. E ela é bem reforçada, bem grossa, e parece que ela foi feita para aqui, porque ela deu o tamanho certinho, cara. Olha só para vocês verem, não vai precisar tirar, nem cortar, nem nada, vai dar certinho. Então vai ser ela mesma. Outro ponto importante, que a corrente 420H, que é a certa para o nosso conversor de torque, ela encaixa aqui na coroa, mas encaixa um pouco garrando, só para vocês verem, ó. Um pouco com dificuldade. Então nós só vamos tirar um pouquinho na beiradinha dela com a esmerilhadeira, e agora vai ficar encaixando bem mais livre. E agora com o nosso motor no lugar, nós percebemos que nós arrumamos mais uma treta para nós resolver, cara. Qual é o BO? É porque esse conversor, normalmente a gente usa ele pro lado de trás e coloca a coroa mais atrás para poder fazer puxar. Quando a gente coloca ele ao contrário, assim, pro lado da frente, a coroa também tem que estar pro lado da frente para dar certo. Mas como que nós colocamos ele pro lado da frente e a coroa ainda tá pro lado de trás? Rapaz, aí deu um BO aqui, pessoal, que a corrente vai pegar nessa parte dali, ó, tá vendo? A corrente não vai passar lá para baixo. Então, nós vamos ter que fazer mais um recurso técnico aqui para poder fazer esse negócio dar certo. Então, eu tirei a correia e a polia secundária, e só para vocês entenderem, a corrente fica pegando nessa parte aqui desses reforços aqui, ó. Então, eu vou tirar o peão e tirar também a chaveta e vou colocar mais uma arruela aqui por dentro. E agora nós colocamos o peão e a corrente vai ficar um pouco mais para fora. Melhorou um pouco, mas essa polia daqui ficou um pouco mais para fora que a de lá. Então nós temos que alinhar de lá também. Então vou tirar essa polia primária, colocar uma arruela do mesmo grossura que nós colocamos lá. E agora vai ficar alinhadinha. Se fosse para a corrente trabalhar normal desse jeito assim, ia passar livre. Mas como nós estamos fazendo um negócio ao contrário aqui, ainda tá pegando um pouquinho aqui ainda, ó. Então nós vamos ter que desbastar um pouco nessa parte aqui. Agora sim está passando livre a corrente. E agora que o motor está instalado, nós vamos arrumar um jeito de colocar alguma coisa para nós sentar, porque nós não podemos andar sentado na madeira, né? Então vou usar esse banco aqui, que eu já tenho ele, já usamos em outros projetos aqui no canal, e eu já fizemos até o suporte para ele aqui, ó. O suporte dele para ele é simples, desse jeito assim, e a parte de trás também tem um suportezinho aqui que a gente vai parafusar tudo aqui na madeira, desse jeito assim mesmo. Banco instalado, agora nós vamos começar a fazer o apoio dos pés. E já que vocês sabem que nós gostamos de fazer um improviso, nós vamos estar usando isso aqui, pessoal. Um guidão, porque ele já é praticamente o formato que a gente precisa ali. E o bacana é que esse aqui, ele é um guidão de moto, ele é bem reforçado, a parede dele é grossona, tá vendo? Porque de bicicleta é fraco, não aguenta. Mas pensa num trem difícil de desmaçar, cara. Isso é duro demais. Mas eu vou deixar ele um pouquinho mais empenado assim, porque eu não quero que ele fique totalmente reto. E só mais uma batidinha. Mais isso, mais isso, mais isso e mais isso.
E acabamos de virar especialista em transformar guidão em pedaleira. E, olha só, acabamos de inventar uma profissão, pessoal. Ó, mas isso aqui foi um erro técnico, tá? Isso aqui, esse furinho aqui deu no lugar desse parafuso ali, a gente veio passar pra frente. Esse segundo estágio eu só fiz ele por segurança mesmo, porque a gente vai usar mesmo esse da frente aqui, ó. Esse daqui só vai servir pra segurar, né, escorar mais o pé aqui, e se caso também a gente escapulir, se tiver só um escapulir, o pé vai pra trás. Você já sabe que pode acontecer, né? Então, se caso aqui o pé escapulir, ainda tem esse de trás pra poder segurar o pé da gente. Coloquei uma manete de embreagem de bicicleta motorizada no freio da frente, porque ela tem essa trava aqui. Se caso a gente parar no morro, é só puxar desse jeito que vai servir como se fosse um freio de mão, não vai andar mais. E se quiser desativar, é só apertar de volta e ir embora. Mas eu tirei até as capas do pneu ali, só pra gente ver que a altura que ia ficar do chão tá ficando baixinho, cara, tá dando quase que nem 2 dedos. Mas agora nós vamos colocar a gasolina, colocar o óleo pra nós dar a primeira partida e vamos levantar do chão também, pra não acontecer igual aconteceu da outra vez. Já vimos que o motor tá funcionando, mas provavelmente agora nós vamos ter que tirar o óleo tudo de novo para nós desmontar, para nós tirar o governador que fica limitando a aceleragem. Mas eu tinha que funcionar ele antes de desmontar, pessoal, porque esse motor eu comprei e se ele não tivesse funcionando, eu já tivesse desmontado, cara, aí eu não teria como devolver. Mas nós estamos com um monte de acessório bacana para nós colocar também, pessoal. Nós estamos com esse escapamento diretão que nós vamos trocar. Vamos colocar o carburador da Bis e isso aqui é o coletor que faz dar certo o carburador da Bis lá no motor de 13 HP. E olha só o naipe desse filtro esportivo, cara. Já vou começar tirando esse escapamento que já vai liberar espaço pra nós. E vamos tirar essas borboletas aí pra nós estar tirando os filtros de ar. E vamos tirar essas porquinhas pra nós estar tirando o carburador. Só não pode esquecer de tirar a mangueira de combustível que nós já enchemos o tanque de gasolina. Vamos usar as 2 porquinhas pra nós estar travando, pra nós estar tirando esses prisioneiros. E arrancar essas 4 porcas do tanque pra nós estar tirando esse tanque fora. Se fosse pra nós estar usando o mesmo carburador, bastaria só tirar esses ferrinhos aqui que fica comandando a aceleragem lá, que já resolveria o problema. Esse ferrinho aqui, ó, ele ficando aqui, ele só vai ficar andando para lá para cá, feito bobo aqui, mas não vai comandar a aceleragem. Então a gente deixando aqui uma molinha esticando para um lado, ou compreender outra molinha esticando para o outro lado aqui, cara, fechou, não tem problema ele ficar aí. Mas mesmo assim nós vamos desmontar o motor todo para nós estar tirando isso aí. E vamos tirar essa parte daqui também, ó. Mano, mas que BO, cara. As engrenagens saíram tudo agarrado aqui na tampa. Nós vamos ter que sincronizar tudo de novo. Já encaixei as engrenagens no lugar. Aqui tem um ponto, né? O ponto aqui é esse furinho aqui. Com esse furinho, o outro lado também tem um furinho aqui nessa peça e tem um furinho de lá também. Aqui nós vamos tirar esse bracinho. E vou tirar essa travinha para nós tirar esse eixo aqui também. Esse bracinho trabalha lá dentro desse jeito assim, ó. Ele vai encostado nessa pontinha de maneira que a força centrífuga do motor quando roda faz assim, ó. Não sei se tá dando para vocês entenderem direitinho. Aí esse movimento lá faz acelerar e desacelerar o motor, controlar a aceleragem dele. E a única coisa que nós vamos fazer é cortar esse bracinho fora para nós aproveitar o resto do eixinho para nós tampar o buraco. E depois do eixinho cortado, é só encaixar no lugar e colocar essa travinha e tá tampado o buraquinho. Essa peça ali é o sensor de óleo. Se caso faltar óleo, ele vai e desliga o motor. E para nós que vai ficar com o motor balançando, andando com o carrinho para lá para cá, isso pode incomodar a gente. Mas eu não vou tirar ele dali de dentro. Eu só vou vir aqui, ó, no fiozinho dele e desconectar ele aqui, que ele não vai atuar em mais nada, não vai incomodar mais a gente. Essa engrenagem, nós vamos virar o outro lado dela aqui, ó, e bater esse pino para lá que ela vai sair. Isso aqui não sai de forma alguma, pessoal. E eu preciso desse pino aqui para nós tampar aquele buraco de volta lá, que já é a medida certa. E como é que desmonta isso aqui, pessoal? Tá vendo ali, ó? Ali é um pino, ó. E ele não sai pro lado de cá aqui. Ele só sai pro lado de cá, ó. Então aqui a gente abre aqui as perninhas ali, ó, e empurra ele pro lado de cá que ele vai sair, ó. Então eu vou com a chave de fenda bem fininha aqui, ó. E pro lado de cá aqui, ó. Lá, empurra ele pra lá, ó. Tá vendo ele saindo lá? Ó. E agora eu venho com um alicate de bico fino e só puxei pra cá, ó. Tá vendo? Aí um deles já saiu aqui já, ó. Tá vendo? Então tirei o último pino com a travinha e agora o pino principal vai sair para nós estar tampando um buraquinho lá, ó. Só tem que tomar cuidado para essa roelinha não cair dentro do motor na hora que você tirar, você não vê ela. Agora só vou colocar o pininho aqui e bater de volta, deixar ele aqui, ó.
Prensagem que tá aqui não sai de jeito nenhum e não vai vazar óleo. Aqui, se quiser cortar um pedaço dele, pode cortar, mas não vou não, porque às vezes a gente precisa depois, então vou deixar assim. E agora nós vamos colocar o carburador. O carburador da Bis dá certo no motor, mas precisa de um coletor. Ele já vem certinho para dar certo no coletor, no carburador, né, da Bis e no motor de 3 HP. Aqui, essa partezinha que é mais bundudinha aqui, a maiorzinha aqui, é para baixo e a menorzinha é para cima. Essa curva menor é para cima. Então, de um lado a gente encaixa e do outro a gente encaixa também o parafuso. E nem precisa de junta aqui, porque já tem aquela borrachinha que veda. Peguei uma barra roscada de 8mm e cortei 2 pedacinhos para nós fazer os prisioneiros que vai preso o nosso carburador. E é só nós encaixar o carburador aqui, ó. Aperta as porcas e já vamos aproveitar e colocar o coletor. O coletor vem com várias regulagens assim, ó, que a gente tira aqui e encaixa aqui, ó, desse jeito assim, o que dá certo lá. E encaixa o coletor, aperta a braçadeira e vamos colocar logo o escape diretão. Para fazer o cabo do acelerador, nós pegamos um cabo de freio de 3 metros, desgastamos a pontinha dele para caber dentro do pistonete do carburador, cortamos um pedaço dele, peguei esse parafusinho que chama de quebra-galho e rosquei na pontinha, vai ficar que nem se fosse uma pontinha original mesmo, para a gente estar encaixando o acelerador para acelerar. E em teoria agora tá tudo pronto, tá no jeito de funcionar. Vamos dar na partida para nós ver. Mano, mas você tá brincando? Esse negócio tá dando cada pipoco aqui que eu falar com você. Eu acho que nem tiro de canhão faz barulho desse jeito. Eu acho que todo mundo do meu bairro tá escutando esse negócio ligado. Olha só que bacana, cara. Cara, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que depois que eu liguei, esquentou mais esse lado de cá aqui, ó, e esse lado de cá aqui ficou dourado, cara. Olha só, mudou de cor até o cano também e ficou meio dourado. Olha só que doideira. Caraca, mano. Mas agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos desmontar esse eixo, fazer uns furos ali para poder a gente parafusar aqui esse pino e não deslizar no eixo. Vamos reforçar tudo também com parafuso, essas madeiras, que vai que esse negócio desmonta lá na hora que nós estiver testando, né, cara? E fazer mais alguns ajustes e partir pra rua nós fazer uns testes aí. E o ajuste que seria pegar uns pedaços de metalão, um pedaço de barra roscada de 5/8, 2 rolamentos e passar uma cola de solda nesses metalão tudo, formando esse rabeta, porque eu acredito que esse negócio vai querer empinar com força, viu? Hey, thought I explained some shit. Now we so busy set tripping ballers and Vargos have taken over. Será que esse negócio ficou prestando, hein? É, menino, vamos. Nossa. Olha o barulho. Nossa, meu. Você tá doido? Agora, pessoal, nós vamos fazer um teste de velocidade para nós ver qual de máximo que ele vai dar. Se nós tiver coragem de acelerar tudo, né? Aqui tem uma reta bem grande, só que o único problema é que aqui é cheio desses lugares assim, que é passagem pedestre, que é essa lombada grandona assim. Então um pouco na frente tem ali também. Mas vamos ver que, até lá quanto que dá para colocar, pessoal. Vamos embora.
Rapaz, vamos ver que não deu nem pra olhar pra cá não, cara. Esse trem é violento demais. Aqui deu 80 por hora, cara. Nossa, velho, você tá doido? Deu 80 por hora no máximo. Não dá nem pra olhar pra cá não, dá pra olhar só pra frente. Se tiver alguma pancada assim, desalinhar a gente, você tá doido, sei lá. É, pessoal, aqui nós estamos com o nosso parceiro aqui, Michael. Bacana demais, moço. Aqui, outro colega dele ali também. E nós vamos fazer, cara, vamos fazer um teste de arrancada aqui. Tem uma 160 bruta ali e nós vamos ver qual que vai conseguir sair na frente ali, cara. Pode ir? Vai lá. 1, 2, 3 e já! Nossa, cara. Eu não vi não, como é que foi? Não dá pra olhar pra trás não? Hã? Deu 90. Você acha que deu 90? Deixa eu ver aqui, deu não? Na moto deu. No, deu 90 na moto? Aqui deu 80. Então deu 90 então, é porque o GPS rouba um bocado, né? Você tá doido, cara. Mas saiu na frente, né? Caraca, eu não vi você de lado, eu saio na frente, não. Você tá doido, bicho, cobro demais. Agora vai lá, você dá uma volta lá, vai lá. Pode acelerar pra empinar mesmo. Pode. Nossa, o negócio dá cada tiro pra dar. Ai. Ficou violento demais, cara. Você é doido. Mas então, valeu a corrida? Valeu, muito top o carrinho. Tá? Ficou top, não vai? Ficou violento, ficou, cara. Você tá doido. Arrancada muito forte. Mas aqui, esse parceiro aqui que me deu um motorzinho de skate, não? Motorzinho pra fazer um projetinho pra gente. Isso, lá. nós vamos testar ele na bike, cara. Um motorzinho de skate, nós vamos tentar colocar na bike. Vamos ver o que vai dar aquele negócio. Você tem, acho que mais de 1000 watts, acho que dá pra arrancar uns 1200 watts dele. Aqui, mas pode que valeu então a corrida aí. Valeu demais. Isso aí. O único problema é que não tem diferencial pra virar ele, tem que virar ele assim, ó. Arrastando. Coisa é só parar de acelerar, lembra de parar de acelerar. Ó, vai devagarzinho assim, vai. Ó. Vira ao contrário e dá uma acelerada. Isso, vai, acelera, vira, pode virar. Vira mesmo, vira mais. Isso, acelera bastante agora. Aí. Parou! Cuidado com o meio-fio. Com mais cuidado com o meio-fio aí. Quem olha eu agora, você dá a impressão que eu tô sentindo um frio danado, né, pessoal? Mas não é, tá fazendo é calor, mas falar com você, o sol tá tão quente que a blusa tá ajudando a não queimar, cara, você tá doido. Mas então, pessoal, é isso aí, cara. O projeto ficou show de bola, ficou bacana, mas eu falar pra vocês, se fosse pra mim participar de uma corrida, cara, eu falar pra vocês, no mínimo era um CVT, que eu falar com você que é a parte principal, um diferencial para você conseguir fazer curva, pelo menos um mínimo de preparação no motor, porque o motor já é bem forte, que já é muito forte. O mais é ter coragem de acelerar, né, pessoal? Tem um pouco, realmente, de habilidade. Porque, de qualquer maneira, não dá para fazer curva, cara. Só anda reto. Só tira um pouco da direção, mas se for preciso fazer curva mesmo, não faça. Só com PVC. Mas se caso você colocar o PVC de um lado só, na hora que você dá a arrancada, ele vai sair meio de lado.
caso você deixar sem, não faz curva. Se colocar os dois, já vai ficar patinando. Então, cara, tem que ter o diferencial mesmo. Apesar de ter gastado bastante mesmo nesse projeto, cara, mesmo assim eu tenho que agradecer bastante a Máquinas Curitiba por ter mandado para nós esse conversor de torque aqui para motor estacionário aí de 3 HP, de 15 HP, os motores maiores de que 7 HP. Agradecer também a Box que está fortalecendo o nosso canal aí. E também, cara, agradecer ao Cabeça Bike por estar fortalecendo nós aí com peça para bicicleta. Portanto, esse freio aqui, ele que mandou para nós, cara, esse freio aqui é de 203 mm, ele freia bem mais do que de bicicleta comum, que ele é bem maior, cara, bem mais grande. Ele vem com essa peça aqui, ó, que esse suporte aqui poder aumentar ali, né? E, cara, falar com vocês, se vocês precisar aí de peça para bicicleta em modo geral, motor para bicicleta motorizada, peça de bicicleta motorizada, o contato do Renan Cabeça Bike tá na descrição do vídeo e de todos que ajudaram nós nesse projeto aí, cara. E outra coisa muito importante também, pessoal, que vale a pena ressaltar, é que se vocês for fazer um brinquedo maluco desse aí, bruto desse jeito, pesado, não coloca esses garfos de bicicleta comum ou garfo de bicicleta de 1 andar, cara, se for de bicicleta. Sempre coloca garfo de 2 andar assim, ó, porque esse daqui não tem perigo de quebrar, esse é muito reforçado, porque é escorado em cima e embaixo. Esse não quebra, pode quebrar a parte de cá que vocês fizerem, né, do brinquedo, mas isso aqui é muito reforçado, eles não quebram fácil. Agora aqueles de 1 andar só, cara, é besteira fazer, porque eles quebram mesmo, porque é muita pancada ali assim que aguenta. E essa parte do tubo aqui nós não pintamos, pessoal, porque a patroa falou que ficou mais bonito assim, um aço escovado assim, sei lá, ficou mais rústico, então ela não deixou pintar, cara. Ah, é mesmo, cara? Eu tava até esquecendo a parte mais importante aqui, que é que o nosso pallet não desmontou, cara. Mas então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso projetão dessa vez aí. Se vocês quiserem que nós faz mais algum upgrade aí nesse projeto aí, cara, dá pra melhorar bastante. E se gostou, cara, é daquele naipe, curte, compartilha bastante o vídeo, que ajuda bastante a gente, ajuda o nosso canal aí a crescer. Se inscreve no canal se não for inscrito, cara, não esquece disso aí não. E não esquece também de ativar o sininho de notificação, que vocês sabem que todo mundo já sabe como é que funciona as paradas, mas tem que lembrar, né? Mas então, pessoal, segue nas redes sociais, tudo aí. E até o próximo vídeo, galerinha. E fui! Cara, eu vou ficar aqui brincando mais um bocado com esses brinquedão nossos aqui. E, cara, olhando pra essa vista aqui, olha só que top, cara. Tá doido, cara, que bacana, que água linda.